bom dia Instagram, 8 em ponto, mais ou menos em ponto hoje começando, mas é o projeto 8 em ponto porque a gente, ponto tem tudo a ver com a gente, né? Auriculoterapeutas, vamos acordar hoje chovendo em Curitiba, eu acho que eu vou falar sobre a meteorologia também. Chovendo, nem tão frio assim, mas tá chovendo. Bom dia, Cláudio, pessoal chegando, ó. Bianca, provavelmente, Luciane, sejam bem-vindos. Ivan, todo mundo chegando, Josi, Luciane. Ai, gente, nem sempre é fácil, né? Cria, guri, esperta, Ana, que bom, Renato, pessoal chegando. Gente, muito feliz por estar aqui. Bom dia, acordei agora. Olha isso, estou no Rio Grande do Sul, frio de rachar. Luciane. Ui, Luciane. Pior é saber que está chegando aqui, né? Ó, pessoal em São Paulo também. Chuva e frio, Curitiba, Márcia. Gisele, bom dia. Bom dia, nublado, sem chuva. Olha lá, falando da meteorologia. Tô falando para vocês, nós vamos começar a fazer live da meteorologia aqui. Bom, pessoas, alguma dúvida sobre auriculoterapia, sobre saúde, sobre negócio, empreendedorismo? Vocês viram ontem? Eu postei lá no Stories sobre a galeria aqui que o pessoal tá reformando, né? É só para vocês verem, né, que existem várias maneiras aí da gente trabalhar a nossa capacidade, a nossa mente, né? Olha lá, a Luciane falando 5 graus. Nossa, mãe, amanhã esse frio chega aqui. Ou hoje à noitinha, né? Mas aqui chuva. Mas ainda bem, né, gente? Nós aqui, pelo menos, nós estávamos precisando. Ó a Gisele falando, aqui solzinho gostoso. Rio, sol lindo. Rio, o pessoal do Rio tem que tomar bastante cuidado, né? Ainda bem que tem sol aí. A aula de ontem de fibromialgia foi show. Vou assistir novamente. Fala sobre fibromialgia? Não, né? Não dá. Ontem foi sobre isso. Bora lá assistir de novo. Mas foi boa a live. Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, né, gente? E na live de ontem sobre a fibromialgia, eu acho que o que ficou assim muito forte, muito presente é pensar na dor desse paciente, pensar nos sintomas dele, em levar, né, qualidade de vida. Acho que isso é o mais forte. E lembrar de verificar a parte do intestino, né? Saber como é que está, se a síndrome do intestino irritável está fazendo parte desse problema, né? Que às vezes, gente, não é só o paciente que não sabe, tá? Às vezes o próprio profissional que atendeu também não sabe. Então, bem complicado isso, né? Que bom que vocês gostaram, gente. Pergunta, se a pessoa é destra e está com dor no ombro esquerdo, em qual orelha aplico? O ponto do ombro você coloca esquerdo, mas todos os outros pontos sistêmicos você coloca na orelha dominante desse paciente. Queria dizer que fiz 2 atendimentos ontem. Ó a Ana, ó. O meu filho fiz para concentração. E hoje ele acordou super cedo e foi estudar. Nossa, que legal. Olha, vou usar esses aqui, gente. Que os meus estão preguiçosos. Apesar que às vezes a gente acha, né? Ah, não quero nada com nada. Estão só aí jogando, assistindo TV, né? Mas ontem, por exemplo, a gente, de repente, assim, a gente tinha, acho que a gente saiu, né? Foi ao correio aqui. E aí eu voltei pra casa, quando cheguei, estudando. Falei, o quê? Sem mandar, gente. Então, às vezes isso acontece, viu? Aprendi isso ontem. E já atendi pacientes com essa patologia. Renata, da síndrome do intestino irritável, né? Não vou dizer pra vocês que também não foi uma surpresa pra mim, ao estudar, ao ler, que estivesse correlacionado. Gente, para quem não assistiu a live de ontem de fibromialgia, vai lá e assiste. 70% dos casos de fibromialgia estão relacionados com a síndrome do intestino irritável. E isso muda o jogo. Muda o jogo quando você pensa em sintomatologia, quando você pensa o que fazer pelo seu paciente, tá?
Então pensa nisso. Obrigada, Sibeli. Lirane, seu cabelo tá liso. Juliana, você tá maluca. Tá tudo torto aqui. Ai, Deus. Eu estou cada dia mais apaixonada pela auriculoterapia. A Márcia perguntando, tem ponto de próstata? Tem, opa! Ou trato o sistema urinário? Com certeza, tem próstata. Ele fica perto aqui, ó, na concha superior, perto do rim. Tem próstata, sim. E dá um ótimo resultado, tá? Dá um ótimo resultado também. A gente já fez em casos, e foi até interessante porque eram alunos. E a gente fez porque ele tava com prostatite, sabe? É um aumento da próstata que faz com que o homem vá ao banheiro mais vezes. Ou acho que eu tô confundindo, é hiperplasia da próstata, tá? É um aumento que faz com que ele vá ao banheiro mais vezes. E o que ele percebeu? Que diminuiu as idas ao banheiro, tá? Bom dia, estava comprando os pontos de acupuntura emergencial. Ah, Elza, que legal. Eu botei ali pro pessoal, né? Os pontos emergenciais, gente, é para leigo. É para as pessoas que querem aprender alguns pontos de acupuntura emergenciais de preferência que você, a grande maioria ali, é que você faça pressão. Por exemplo, aqui na mão, eu tenho um ponto excelente, que é o IG4, é intestino grosso 4, para dores. Dores de cabeça, dores de membros superiores, né? Então, esse ponto é um ponto ótimo para aliviar essas dores, até mesmo do ombro, tá? Então, às vezes, quando eu penso no cravo e penso em colocar o cravo aqui para minha dor no ombro, esse é um teste, muitas vezes, que vocês podem fazer em casa. Põe aqui o cravo e espera para ver como é que a pessoa reage, né? Ou família, normalmente, né? Muito boa essa aula, que bom que vocês gostaram. Comprei ontem os pontos emergenciais, queria a orelha, não achei para comprar. Clau, posso passar o nome do meu fornecedor, tá? Aqui, ó, a minha mesa aqui tá cheia de orelhinha. São orelhas mais simples, gente, ó. Mas é bem flexível, né? Fácil de você estar mexendo, trabalhando, vendo. Mas eu não vendo orelha. Vou assistir novamente para fazer as anotações. Muita informação importante. É verdade, e na live às vezes a gente se distrai, né? Você falou na live de ontem sobre consumir alface. Qual a função? Olha, Bia, eu assisti uma vez uma aula de dor do professor Marcelo Lourenço da Silva, lá de Ribeirão Preto. E quer dizer, agora ele até tá em Alfenas, né? E ele tava comentando sobre isso, tá? Que tem alguns estudos demonstrando a alface como uma boa indução de, deixa eu lembrar, eu acho que era alguma, preconizando o sono e trabalhando as questões de dor, sabe? A alface, eu posso ver, vou ver se eu faço uma busca de alimentos que ajudem na dor, tá? E daí eu dou mais o porquê disso, tá? Falo um pouco mais. Como posso ajudar para baixar a diabetes? Temos pontos que podem baixar? Sim. O principal ponto, gente, até eu comentei que eu acho que eu ia fazer lives pequenas durante o dia, só para falar sobre ponto, por exemplo. Abro a live e falo sobre um pontinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. O ponto, por exemplo, a principal função do ponto do pâncreas, ele tem várias funções, mas duas são as mais importantes. Primeira, diabetes. Segunda, gula por doce. Ele sacia a gula por doce, tá? Então são as duas principais. Tem mais, tá, Tati? Mas eu não sei a tua formação. Então é difícil eu ficar falando aqui de todos os pontos que você precisaria. Eu precisaria da ficha de anamnese, precisaria ver mais. É que nem a questão da fibromialgia. Hoje, se alguém entrasse aqui e perguntasse, fibromialgia, o que eu faço? Olha, é dor. O principal sintoma é dor. Você tem que eliminar a dor desse paciente. Mas na verdade, ontem na live a gente viu que vai além disso. Né? Você tem problemas com o intestino, você pode ter problemas com o sono, você pode ter problemas até mesmo os emocionais, então tem tudo isso envolvendo, né?
Vanille, comece a perceber no adolescente, quando ele está começando a mudar as suas características, que ele está tendo aquele estiramento, o aparecimento dos caracteres secundários, né, sexuais secundários, que são pelos. A pergunta da Vanille prof, a adolescência começa a partir de que idade, para saber das contraindicações? A menina, por exemplo, começa na primeira menarca, primeira menstruação, então você começa a ficar de olho, né? Mas não são assim completamente proibidos, tanto que teve gente me perguntando, mas se essa menina começa com um ovário policístico ou com alguns problemas, aí eu posso usar, porque ela tá tendo problemas para isso, sabe? Ela tá tendo disfunção, né? Adriana, Lirane, tem previsão de nova turma do AS para esse ano ainda? Tenho, Adriana, tenho previsão sim, porque a lista de espera já tá ficando grande. Então, se você puder, deixa teu nome, teu e-mail na lista de espera, que aí a gente comunica quando vai abrir, mas no caminho, tá caminhando para uma abertura de novo aí, nem que a gente não faça um workshop, mas pelo menos para alguns poucos interessados, tá? Tinha bastante gente que já tá na lista de espera, e pela lista de espera que a gente se norteia, tá? Lirane, onde tá o link para onde você encontrar, por exemplo, se você entrar, workshop de auriculoterapia, vai estar lá a lista de espera, tá? Que as inscrições encerraram. Se você jogar, ontem mesmo eu tava vendo isso. Lirane, tem previsão? Tá, Adriana. Ontem coloquei na minha mãe para assistir a live sobre fibromialgia. Ela amou as suas explicações. Você é demais, mestre. Obrigada, minha querida. Obrigada. Prof, tem o SIL. Já trato... SIL não, é SI, né? É síndrome do intestino irritável, tá? Trato há anos, mas não tenho fibro. Será que está relacionado? Não, é ao contrário. Agora, é inverso, tá, Sibélia? É o inverso. A paciente com fibro pode começar a ter SIL. 70% dos casos de fibro tem. Não tem a porcentagem ao contrário, mas cuide da sua alimentação. Você já fez teste para ver a parte do glúten? Tá? Você viu ontem as indicações? Bastante água e bastante fibra. Hiperplasia prostática. Isso aí, Adriana. AS16, tenho uma dúvida. Pode fazer o ponto do estômago em pacientes com balão gástrico? Boa pergunta, Daniela. Nunca... Não acho que tenha um porquê, né? O estômago não vai rejeitar esse balão gástrico, tá? Mas ele já não tem estômago, isso? O balão gástrico, ele substitui por completo o estômago? Eu não sei te dizer. Teria que ter essa informação. Se a pessoa não tem mais o estômago, aí eu não vejo um porquê você colocar, tá? Agora, se ela tem ainda, aí sim. E para quem tem intestino irritado, estou tentando trabalhar com simpático baço, intestino grosso delgado, com chacimba, recomenda que siga ou mude algo? Diego, é completamente diferente do como a gente faz, sabe? Eu uso os 3 pontos principais. Baço, por que usar o baço? Me diga um porquê. Intestino grosso, sim, com certeza. Tá? Veja os incômodos que essa pessoa tem, né? Se ela tem algum outro incômodo. Intestino delgado, até entendo. Mas baço eu não... E trabalhar a questão também emocional, tá? Eu acho que é importante. Tenho passado as dicas dos pontos emergenciais para os meus pacientes. Olha isso, hein? Estão adorando. Você entende? Iandra, não sei se é o seu nome, né? Mas percebe como você mantém uma proximidade com eles. Essa é a importância, tá, gente? Você manter-se próximo dos seus pacientes. Se for trabalhar pele com foliculite, devo colocar também fígado e intestino? A foliculite é uma inflamação. Então, a princípio, eu colocaria um ponto anti-inflamatório. Fígado, não tem por que você colocar fígado. Por quê? Eu não tenho uma alteração no fígado, eu não tenho hepatite, eu não tenho esteatose, que é a gordura no fígado, eu não tenho cirrose. Fígado é essa indicação para mim. Doenças do órgão fígado.
entendeu? Intestino pode ser, se você pensar talvez numa desintoxicação, né? Se esse intestino tá funcionando bem ou não, aí sim. Agora, a foliculite, até um caso de se tentar, Nerisa, é o ponto da alergia. Por mais que não seja, mas até pode ser, né? Teria que investigar um pouquinho mais. Não é minha área de atuação, mas acho que vale a pena você investigar por aí. Por favor, passa, queria uma. Sibélia, perdi. Não sei se você tá falando comigo ou não, não sei o que você queria. Edmarcos, então tô aqui, ó, arrumando todos, conferindo e-mail por e-mail. Calma, respira. Você é de qual turma? Não me lembro. Se for da 17 tem que respirar um pouquinho, mas ontem eu coloquei no correio turma 15, não, 15 não, já foi, 16 e a turma 14, que tinha também umas coisas pendentes aí por conta da apostila de obesidade que a gente fez, né? A gente não tinha impresso ela ainda. E no final do ano eu acabei indo para Dubai, depois eu fui para Itália e acabei não conseguindo dar conta. E daí veio a pandemia, aí piorou tudo, né? Mas a princípio tá no caminho. O problema é agora estão sendo os correios, né, gente? Eu sei que tem gente aí que tá com atraso em termos de entregas. O Rio de Janeiro é uma das cidades que pior estão atrasadas, mas o correio está lento, tá num outro processo. Então, assim, lembra que eu digo sempre para vocês, foque no que você tem controle. Qual o meu controle? Né? É mandar. Eu vou mandar, vou pegar código de rastreio, tá tudo certinho. O que eu não tenho controle? O tempo que vai chegar e a chegada. Mas uma hora chega. Isso eu prometo. Ó, a Mari colocou assim: Liriane não, Mari, Liriane não, mas eu sei que foi o corretor, né? Coloquei os pontos para emagrecer na minha cunhada e fibromialgia. Estava controlada, coloquei pontos para emagrecer, triângulo, fome, ansiedade, alegria, sono. No dia seguinte ela acordou com muita dor. Alguma coisa que desequilibrou, hein? Ou teria que ver a tua localização de pontos, Mari. O que aconteceu, hein? Nada do que você colocou aqui faria mal a ela, tá? Nada daqui. Mas teria que investigar, e sempre esses pacientes você tem que ir com calma. Se você localizou corretamente, você fez a composição corretamente, tem que pensar assim, ela acordou com muita dor aonde? Enxaqueca? Aí sim poderia até ser da aurículo. Agora, se for no corpo, pode muito mais ser do emocional, da vontade dela de querer emagrecer, de você estar lidando com um problema interno dela e que ela não está conseguindo resolver sozinha. Tem muito mais a ver com o emocional do que com os pontos, se você localizou eles corretamente, tá? Eu não conheço, não sei como é que você fez, não sei os pontos, você tá colocando alguns aqui, né? Tá? Lirane, não esquece de ver um protocolo para usar para fazer a sobrancelha de micropigmentação para aliviar a dor. Lembra que você ficou de ver? Micheline. Vamos pensar, Micheline, vamos pensar aqui agora. Que se eu deixar para depois, já era, né? Ó, pensa assim. Aonde estão as sobrancelhas? No rosto. No rosto, eu não tenho um ponto de rosto, mas eu tenho um ponto de face. Opa, face. O que incomoda? Dor, né? Então, o que eu colocaria? Analgesia. O que ela causa? Quando você, por exemplo, puxa um fio de cabelo ou pelinhos do corpo qualquer, o que acontece? Você tem uma dor, e depois pode acontecer até um processo inflamatório, né? E eu colocaria inflamatório. Como se fosse algo, como se eu pensasse num pré-cirúrgico, sabe? Então, aonde elas estão? Na pele, além da face. Então, eu colocaria pele, face. E pontos de dor, tá? Analgesia. Eu acho que assim é uma maneira de você ter um resultado legal. Você faz, depois conta pra gente, pra mulherada aí que vai adorar. Meu sobrinho vai fazer 1 ano e não conseguimos um laudo dele, mas aparentemente ele tem microcefalia. A minha pergunta é, ele tem muitas convulsões, posso trabalhar aurículo com ele? Pode sim, Cristina. Porque o que trabalham com ele, né? O que podem fazer por ele?
só medicamento para controlar as convulsões. Eu trabalharia assim, questões, se fosse meu, por exemplo, né, filho do meu irmão, por exemplo, eu trabalharia a parte todinha de encéfalo, tá? Pensa o que tá causando, o que os médicos dizem, qual a área cerebral que tá mais afetada, vê o que você tem aí de laudo deles, né? Então você pode trabalhar a questão de encéfalo, tronco cerebral, são pontos que eu trabalharia. Ah, legal, falando de orelha, ó, já falei. Lirane, mostra o ponto do ânus, não achei no seu Instagram. Cris, o pior é que eu tô sem aqui, deixa eu ver se eu consigo, pera aí. E só pra não te deixar aqui, ó. Ó, vamos ver se vocês vão enxergar. Aqui eu tenho a minha orelha, certo? O meu ponto do ânus estaria, aqui eu tenho a minha raiz. Vamos ver. Ó, na raiz eu tenho. Final dela eu tenho estômago. O último ponto aqui é o último ponto é o relaxamento muscular. Estômago, diafragma, ponto zero. Ou plexo solar. E aqui em cima, aliás, desculpa, cometi um erro aqui. Ó. Aqui eu tenho relaxamento muscular e estômago. Relaxamento muscular e estômago. Aí vem o plexo solar ou ponto zero, subindo a rampinha diafragma e o ânus. O ânus fica aqui, ó, na direção do meu ápice, do meu trago, na mesma direção aqui do biquinho, tá bom? Acho que assim fica fácil. Aí derrubei a caneta. Talo da alface ajuda no sono. Olha aí a Cleide falando, mas você não vai comer o talo. Come tudo, Cleide, come tudo. Fala pro paciente, o teu prato tem que ter muita alface, não importa o que parte. Quanto mais alface, melhor. Dá para usar arroz na orelha para ansiedade? Marilene, o problema do arroz é que ele é grande, ele é comprido. A bolinha é mais indicado, mas vamos dizer, eu não tenho outra alternativa, põe arroz, entendeu? Ou põe cravo, tá? Mas a alface é algo que você tem que aumentar muito a ingesta, né? Se você tem dor, se tem insônia, o gergelim é ótimo para insônia. Então tem vários alimentos aí, a gente pode estar trabalhando melhor isso, tá? Tem pessoas que não pode colocar o Xemen? Mari, não, ninguém, nunca aconteceu de pôr o Xemen, o sistema nervoso central, e der algo errado, tá? Nunca. Não dá pra ninguém afirmar uma questão dessa, tá? Que esse ponto possa dar esse tipo de problema. O sistema nervoso... Nossa, agora eu fiz uma bagunça aqui porque eu tava vindo nas perguntas certinha. Eu vou ter que ir lá pro começo, lá pro fim. Perdi algumas aqui, gente. Se alguém quiser uma resposta minha, vai ter que mandar pro começo. Bom dia, Lirane. Com a aurícula, posso ajudar pacientes em pacientes quimioterápicos? Nossa, Vitor, se dá. Com certeza, você vai fazer um alívio, vai ajudar essas pessoas a encarar o tratamento quimioterápico, desde os efeitos colaterais que ele traz, até mesmo o ânimo. E o que eu acho que é o principal, Vitor, é a imunidade desses pacientes. A auriculoterapia, gente, ela é imunomoduladora. A partir do momento que eu tenho pontos que vão controlar, equilibrar o meu sistema imunológico, pense em todas as doenças que eu tenho problemas com o meu sistema imunológico de queda ou de desequilíbrio, tá? Todos os pontos, tudo que você imaginar de doença que o sistema imunológico possa ser afetado, tá? Então, e a químio é uma delas. Balão gástrico é feito por endoscopia. Não, beleza, mas o balão gástrico, ele substitui o estômago? Essa era a pergunta, tá? Ó, vesícula, a paciente está em crise. Esse é um problema, Ferraz. Por quê? Porque ela está em crise, ela tem pedra na vesícula, e a pessoa está em crise,
A pedra, o indicativo de pedra é a remoção, né? Então isso é algo que vai ter que ver com um profissional. Você pode até aliviar a crise, né? Mas é uma paciente que tem que avaliar melhor tudo aquilo que ela tem que fazer, os próximos passos, né? O que o médico recomendou, tá? E o que ele recomendaria agora? Se ele falar, vai levando, agora não é hora de fazer cirurgia, beleza, aí é tranquilo, você vai ter pontos para você trabalhar. Agora, se ele falar, não, tem que fazer a cirurgia, você não tem como dizer não, tá? Porque como ela já tá com pedra, isso já é um sinal de gravidade. A Rosimeire, ó, estou tratando a vizinha com trombose. Resultados maravilhosos desde a primeira sessão. Está desde o dia 8 de maio, sem analgésico, e a perna desinchou. Está fazendo tudo o que ela fazia antes. Olha que relato legal, hein, Rosimeire? Parabéns, viu? Parabéns. Carla, seja bem-vinda, Carla. 17? Então, a gente está organizando. Hoje vai pro correio o pessoal que comprou no primeiro dia do AS 17, tá? Hoje tá indo pro correio. Mas é que eu tava esperando. É muita organização, gente. Vocês não têm noção. Primeiro porque a gente tem que bater os endereços todinhos um a um. E ainda empacotar tudo. Se Deus quiser, vai entrar pro 18. Ai, que lindo! Ó, quando a pessoa é muito irritada e o F1 e F2 não resolve, posso usar fígado? Cria, o fígado não vai adiantar. Sabe o que você pode usar? Já te conto, ó. Você vai usar o fígado energético 1 e 2. Use, se ela tá com algum... Depende também da idade, tá? Se é pequenininho, você tem que botar de castigo, tá? Se é criança. Agora, se é adulto, dá vontade de botar de castigo também, né? Mas assim, ó, trabalha o ponto do psiquismo e a ansiedade. Às vezes o que gera essa raiva, essa irritabilidade é não lidar com as emoções, tá? Deixar com que o meio externo influencie o seu interno. Gente, isso acontece com todo mundo. Isso é uma coisa dentro do normal. Coisas que nos desestabilizam. Sempre acontece, tá? Coisas que nos desestabilizam. Por exemplo, eu ontem queria resolver um monte de problema. Me organizei para isso. E várias situações aconteceram no meu dia que me desestruturaram, que eu não consegui resolver o que eu queria. Aí até cheguei isso contando para os meus filhos já para mostrar, e a maneira que você educa é com o seu exemplo. Então, às vezes eles querem alguma coisa e a gente não consegue, daí chora, o pequeno principalmente, né? Ou fica chateado. Aí eu falei, olha, eu queria isso, aquilo, queria resolver essa situação, mas não saiu do jeito que eu queria. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que focar no que eu tenho controle, né? Eu tenho uma série de problemas para resolver, mas eu tenho que focar no que eu tenho controle. E o que tá no meu controle, por exemplo, né? Então é nisso que a gente tem que pensar. A mesma coisa, tem gente que não tem essa maturidade. Então, o que você tem que trabalhar? O emocional. Se você é acupunturista, aí é outra história. Aí eu trabalho meridiano, aí é diferente. Mas na orelha, trabalhe pontos hormonais, pontos emocionais, tá? Os pontos emocionais vão te dar uma resposta maravilhosa. Qual o nome da outra plataforma para ver os conteúdos, por favor? Andresa, é do Hotmart. Quando você entra no seu e-mail, você tem lá um e-mail da Hotmart, tá? Nessa plataforma você tem os conteúdos dos alunos. A comunidade que a gente fala é no Face, tá bom? E hoje tem aula às 5 da tarde. Oi, ó. Tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Iguais seriam os pontos? Eu imagino que seria... Lúcia, artrite reumatoide, eu tenho que pensar que é uma doença autoimune, tá? Então, na artrite reumatoide, eu posso até trabalhar com o ponto da imunidade. Mas o principal é focar na tua dor, nos teus incômodos, que devem ser muitos, já que você está com duas associações. Busca também saber como é que está o teu intestino, como é que está o teu intestino, tá? Isso também é uma coisa importante que você tá vendo.
Acredito que para fazer um bom protocolo, você tem que fazer uma boa anamnese. Juliana, perfeito. Por isso eu bato tanto na anamnese, tá? Tem que ver a pessoa holisticamente para ter um melhor resultado, sempre. Vocês percebem aqui, gente, que numa live como essa eu posso orientar assim, aquele ponto que não pode faltar, mas eu não posso afirmar todos os pontos que você tem que pôr. Por quê? Porque eu não tô aí do seu lado, eu não atendi esse paciente, eu não sei como ele é ou se comporta. Eu não sei quem viu no Stories, alguém estava falando que fez a auriculoterapia e a pressão piorou. Acho que ontem a gente conversou sobre isso. Tem várias perguntas que a gente tem que fazer. Toda vez que um paciente piora depois de uma auriculoterapia, não é normal. Pode acontecer? Até pode, mas não é normal. O que pode ter acontecido? Primeiro, eu errei a abordagem, eu errei os pontos, eu errei a localização, eu coloquei ponto que não devia, eu enchi de pontos, eu não sei fazer aurículo, vi uma live e fui me arriscar. Se é essa situação, manda tirar tudo, vai e faz um curso, gente. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente tem que parar o ciclo da escassez, né? Eu não sei, então eu vou pegar algumas dicas e vou fazer. Não faz isso. Você não ia gostar que fizessem isso com você. A não ser que você tá falando de alguém de casa. Você quer equilibrar, quer dar uma melhorada, tá com alguma dor, põe os 3 pontos principais. Mas assim, o restante, você tá mexendo com mais coisa do que você domina. Então domine bem, para daí você poder fazer. Ou você tem alguém para atender, encaminha para um profissional. É melhor você encaminhar para um profissional e ele fazer um tratamento de auriculoterapia bem conduzido do que você arriscar e fazer de qualquer jeito. E aí o paciente piora, entendeu? Agora é diferente quando você domina a técnica e você tem um problema. Opa, peraí, aí é um desafio. É um desafio. E os meus alunos, por exemplo, encontram esses desafios. Por isso que a gente faz aula, a gente está se encontrando toda semana, eles têm um encontro ao vivo. E ao mesmo tempo tem uma comunidade no Face. Eu ainda tô pedindo para eles segurarem um pouco, principalmente o pessoal da 17, não falar de paciente ainda. Por quê? Porque agora que eles estão vendo localização de pontos, indicação. Então agora sim você começa a pensar, raciocinar de uma forma neurofisiológica, entende? Senão você vai raciocinar como? Da base que você aprendeu. E eu quero que eles mudem a base. Agora é a base, né? A Cida colocou, na foliculite pode usar o ponto da pele Eboponto. Eboponto não sei qual é, mas o ponto da pele com certeza. Pele e face são pontos importantes, tá? As aulas da 17 à tarde não estou conseguindo acessar. Ao vivo comigo, o link é mandado no Telegram e na comunidade do Face. A gente deixa lá, tá? Depois a aula fica gravada e tá lá na área de membros. Ainda não, guria esperta. Ainda não. Se é da 17, nós vamos mandar. Estamos mandando essa semana, tá? Cleide, que o meu... será que o meu tá no meio de vocês no correio? Sou da turma 14. Cleide, 14 foi ontem, tá bom? Fica, respira aí. Já estamos indo. Apesar que a 14, vocês estão sendo muito tranquilos comigo e eu agradeço imensamente a paciência de vocês e a confiança, tá? Mas pode ficar certeza que eu tô honrando com todos os meus compromissos. Eu sempre digo, gente, quando a gente lança uma turma, a gente tem alguns bônus, sim. Depende do dia que você entra. No primeiro dia a gente manda um bônus. Só que eu tenho o prazo para entregar para vocês de 1 ano, que é o tempo da turma. Eu tento entregar sempre no começo, essa é a minha ideia, tá? Sempre passo prazo de garantia, de validade, a gente manda. Mas tem algumas coisas que nos atrasam e é aquilo que nós estávamos falando de focar no que tem controle, tá? Mas que você pode ter certeza de uma coisa, vai ser enviado. Isso pode ficar tranquilo. Lirane, pode ocorrer a síndrome de cura? Lirane, pode ocorrer a síndrome de cura? Marcos, Ed Marcos, né? Eu não entendi direito sua pergunta. Não entendi. Se você consegue explicar um pouquinho mais o que você quis dizer?
Se você está falando de cura, nós estamos conversando sobre isso agora esses tempos. Eu acredito, sabe, que a auriculoterapia pode curar sim. Antigamente eu tinha medo de falar. Vou ser bem sincera com vocês. Tinha muito medo de falar. Por quê? Porque cura é uma palavra forte, né? E as críticas e tudo mais. Mas hoje eu posso dizer que sim, que pode curar. Porque pacientes de enxaqueca crônica que nunca mais tiveram uma crise depois de uma sessão de auriculoterapia, eu posso falar que elas estão curadas. Passaram 20 anos com enxaqueca e agora não tem mais nada, né? Então, eu acho que pode sim. Ana, que legal. Bom dia. Ponto do sono e vício são próximos? Não. Posso colocar duas sementes? Não. Ponto do sono e vício são completamente opostos, tá, Eneida? Um é de um lado e outro é do outro. Mari, isso pode ser uma tremenda coincidência, tá? Ah, tirou um ponto e foi melhorando. Eu tive uma pessoa uma vez que foi no ambulatório, foi um aluno que fez e aí eu fui tirando. O que a gente achou é que foi o vago que desestabilizou. Porque o Shenmen a gente sempre coloca. Então coloca de novo, por exemplo, tira tudo e põe os 3 pontos principais. Entendeu? Eu acho que aí a pessoa melhora, não piora. Você entende o que eu quero dizer? É muito difícil você falar. Às vezes, o excesso de estímulo na orelha pode sim causar algum problema. Mas o sistema nervoso central ou Shenmen eu nunca vi causar problemas. Pelo contrário, sabe? Pelo contrário. Tanto que a gente usa em todo mundo e nunca contraindicou. A gente nunca teve problema. E eu posso te falar aí de uma experiência de 20 anos. Né? Nem só minha. A minha é de mais de 10 anos, 11, acho que está em 11 ou 12 anos, mas da faculdade de Ibrat, por exemplo, que também usa os 3 pontos principais, nós estamos ali com mais de 20 anos, que é o tempo de formação da doutora Sandra, que escreveu o Atlas comigo, né? Nós duas escrevemos juntas. Então, só para você ter uma ideia, tá? Ah, para depilação, pensa na mesma sequência que para sobrancelha, né? Eu coloco quanto tempo antes do procedimento? Bom, se é uma pessoa da sua casa, o ideal era que fosse 2 dias antes ou 1 dia antes pelo menos. Mas se não, faz aurículo e tenta dar um tempinho de uns 10 minutos, 15 minutos, já vai ter uma diferença, tá? Agora, por exemplo, quando eu fiz para uma pessoa para fazer peeling, que é bem agressivo, eu fiz 1 dia antes, tá? Então o ideal seria isso, né? Depressão, eu pensaria em diafragma, psiquismo. São bem distantes, Cláudia falando, vou assistir depois. Meu marido quer companhia pro café, tranquilo. Aline, psiquismo é um ponto, tá aí, ó, o pessoal já tá ajudando, ó. E o coração? O coração é um excelente ansiolítico, perfeito, maravilhoso, só que ele é antihipertensivo, então só tem que tomar cuidado para não baixar muito a pressão desse paciente, tá? O cravo, tudo de bom. Que bom. Bom dia, o uso do cravo é excelente, estava com muita enxaqueca, vomitando, coloquei cravo, que benção. E olha isso, hein, Regina, a gente nem fala do cravo para enxaqueca. A gente fala do cravo para dores musculares, né? O cravo usa inteiro, o cravo não é maior que o caroço do arroz? O cabinho do cravo, você vai colocar no seu ponto de dor, por exemplo, no meu braço. Aí eu ponho, pronto, é diferente de pôr na orelha. Se eu for botar na orelha, eu tenho que quebrar ele em pedacinhos pequenos, tá bom, Érica? Ó, eu acho que vale a pena testar, tá? Mas a gente precisava aprofundar esses protocolos aí de analgesia. Pensa na micropigmentação, até mesmo na remoção da sobrancelha ou na depilação como um procedimento cirúrgico, digamos, tá? E você tá fazendo um pré-operatório, tá? Nesse sentido. Você coloca os 3 pontos principais em criança de qualquer idade? Não. Inclusive bebê? Não coloco, tá? Aí não. Aí a gente não coloca, porque nem cabe, né? Olha o tamanho da orelhinha deles, é bem pequenininha, né? Amenizador, Eneida, ameniza sim.
Queria saber de um ponto bom para sudorese. Ah, eu fiz uma live sobre isso agora esses dias. Dá uma olhada lá no YouTube. Pessoa... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, você tira a cabeça do cravo e usa o talinho. Bom dia. Tenho fibro... Ah, já vi, né, Lúcia? Causada... E depressão causada pela dor. Iguais seriam os pontos? Aham, já respondi, né? Olha o cravo aí de novo. Não deixa de anexar a live nos... Você sabe que eu fiz... Renata, deixa eu até comentar isso. Ontem eu tinha prometido colocar a sequência de vídeos do cravo lá no Stories. Aí eu fui colocar, eu não sei o que acontece, mas eu não sei se porque eu já repostei 2 vezes, agora eles não são mais vídeos. Não tem mais o vídeo, são posts. É como se o vídeo tivesse sumido. Foi muito engraçado. Vou ter que fazer de novo. Eu até coloquei lá, mas tá travado e daí ficou só a foto, tá? Eu também, a parte de sequência do cravo. Então hoje eu vou ver se eu gravo pra vocês uma sequência de cravo e ponho lá no destaque, tá bom? Pode usar o ponto da imunidade num transplantado? Não, não pode. Não pode. Por que não pode usar o ponto da imunidade num transplantado, gente? Porque ele toma pontos, ele toma medicamentos que são... que são? Imunodepressivo. Ele tenta... como é que é? Ele tenta controlar o sistema imunológico, diminuir o sistema imunológico. Ai, tem uma palavra, a gente fugiu agora. Ao vivo as coisas às vezes nem sempre saem do jeito que a gente quer, né? Ele tenta deprimir o sistema imunológico, tá? Então, por quê? Ele quer que o sistema imunológico não reaja ao corpo estranho, tá? Que é o rim. Qualquer órgão, gente, não é só o rim, qualquer órgão transplantado, o paciente toma imunossupressor. Imunossupressor. Então, qualquer órgão transplantado. Pra quê? Porque senão o meu sistema imunológico reage contra o órgão que foi transplantado. E eu não quero isso. Então, na aurícula eu não ponho também pontos imunológicos. Pra quê? O ponto da imunidade, ele vai equilibrar o meu sistema imunológico. E eu não quero isso. Tá bom? Lirane, o ponto do ânus não fica muito mais pra cima na hélix? Mais pra cima pra mim, Vicente, se eu colocar, aqui mais ou menos, aqui, tá? Tô indo pela hélix, tá? Aqui estaria meu ânus. Aqui em cima, nessa linha aqui, na raiz do antihélix, né? No antihélix aqui, nessa linha aqui no hélix, eu tenho o ponto da uretra. E depois eu tenho genitais, tá? Então, é mais ou menos por aí. Cláudia, a gente tem uma sequência de lives de autoimune que estão disponíveis no e-book. Não sei se você viu. Nós estamos com um e-book de doenças autoimunes. Esse e-book, associado a ele, tem acho que 6 doenças ou até um pouco mais falando sobre imunidade, sobre autoimune, só sobre doenças autoimunes, tá? Eu acho que tá na minha página esse e-book de autoimune. De qualquer forma, eu vou colocar nos stories hoje. Ele tá R$97, se não me engano, mas porque ele tem, na verdade, as lives associadas e ainda tem um curso, um mini curso de sono, tá? E tem também uma live ainda sobre medicamentos que estão lá junto do livro do autoimune, tá? Do e-book. A Marilene colocando. Balão gástrico tem uma agressão menor que a bariátrica. É para obesos. Não substitui o estômago. Diminui. Dá enjoo. Já aprendi com a auriculoterapia, dando muito bons resultados. Marilena, perfeito. Olha, gente, a experiência da Marilena mostra que não substitui o estômago, mas diminui. Só que como dá enjoo, a auriculoterapia pode dar bons resultados. Sinceramente, vale a pena testar. Não é contraindicado, vale a pena testar, tá? Eu quero ir no AS18. Ai, que legal!
Põe teu nome na lista de espera lá pra gente abrir logo esse curso, tá bom? Que eu adoro. Eu comprei... Ó, essa parte, Rosemary, dá pra você ver com o suporte daí. Mas se for dia 18, acho que foi o primeiro dia, tá? Prof, não sabe se tem pedra na vesícula. Está fazendo os exames, mas tem mal-estar geral, dor nas costas, enjoo. Perfeito. Aí sim, faz pra amenizar, porque pode até nem ser. Mas a vesícula, você pode colocar vesícula, você pode colocar cárdia. Até o hospital ele tem um controle também no enjoo, tá? Eba, eu entrei no primeiro dia. Perfeito. Orelhinha a caminho. Turma 16, já foram todas pro correio? Já. Turma 16, todas. Mas foram ontem, tá, gente? Calma, respira aí vocês. Respira, faz o ponto da ansiedade, tá bom? Bom dia, um senhor que tem os dedos do mindinho da mão, nervos. Opa, está encolhendo. Já foi no ortopedista e o médico disse que não tem o que fazer. Ó, e eu adoro esses casos, Claudineia, que não tem o que fazer. Quando ele vai ao médico, vai ao hospital, por exemplo, já viu mais de um e não tem o que fazer. Adoro. Por quê? Porque daí é um desafio pra gente, né? Um desafio. Disse que não tem o que fazer. Como ajudá-lo? Bom, primeiro, teria que saber, busca saber a base. O que tá acontecendo? Por que tá encolhendo? E é só o minguinho que tá encolhendo? Por quê? Então, trabalhar a questão de alongamento, isso é importante. Se ele tá encolhendo, ele tá tendo uma contração muscular. Isso é evolutivo? É uma doença que vai acontecer mais em outros membros? Ou tá só com o dedinho por causa de um trauma? Entendeu a maneira que a gente pensa? Olha como isso é importante, gente. Então eu tenho um minguinho que tá encolhendo. Por quê? É trauma? Não é. Vai acontecer com os outros dedos? Pode acontecer com outros dedos ou não. Qual a base? E aí eu penso, puxa, o que eu quero com esse minguinho? Primeiro, eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer alongamento. Pega uma sequência, se ele é uma pessoa mais carente ou pobre. Se ele não é, faz ele fazer fisioterapia com alguém bom de fisioterapia, tá? Se tá em São Paulo, eu indicaria a Fabi. A Fabi é excelente fisioterapeuta. Faz os dedinhos assim, ó. Tenta fazer exercício, alongamento. E na aurícula, relaxamento muscular. Se ele tem dor, trabalhar dor. O relaxamento muscular é para relaxar a musculatura, tá? Então, é a maneira que coloca dedos da mão, que tem também. Obrigada, meninas. Poderia postar novamente sua ficha de anamnese? Clau, a ficha de anamnese, na verdade, a gente dá na época do workshop, tá? Vou ver se eu consigo colocar ela lá no Telegram. Aí eu coloco, tá? No Telegram, sim. Irane, bom dia. A paciente está usando corticoide para inflamação intestinal. Posso fazer aurículo? Ou o remédio pode atrapalhar? Julie, eu acho que tem que tentar. Eu acho que você tem que tentar. Nossa, ainda mais corticoide, faz um mal geral, né? Então tenta ver se você consegue controlar, né? E ver o que a paciente já tem de controle. Só pra você saber o que tá sendo ganho da aurículo, tá? Isso também é uma coisa diferente para você testar. Olha, por exemplo, que nem alguém colocou hoje aqui, acho que foi a Rosemary que colocou. O paciente estava com fibromialgia, tomando medicamentos, sem controle, começou a fazer aurículo, aí sim a dor passou. Então, aí, como é que tá essa paciente agora tomando corticoide? Quais são os efeitos que ela tá sentindo? E aí você entra com a aurículo nos efeitos, tá? Sempre, Paty, a cada consulta, sinto necessidade de reavaliar alguns pontos, retirar ou acrescentar. Sempre, sempre. Eu sempre reavalio o meu paciente, eu sempre vejo que ele melhora, eu sempre alterno pontos, nunca faço os mesmos, tá? Isso é importante, a gente tem que fazer. Menos é mais, Nádia, é isso aí. Bom dia, estou atendendo uma criança de 7 anos que vai ao banheiro a cada 10 minutos. Já fez vários exames médicos, mas não dá nada. Os médicos afirmam que é emocional. Qual o ponto principal? Psiquismo. Os 3 pontos principais eu tentaria ver se eu consigo usar. Eu usaria o ponto de psiquismo e intestino. Use. Vamos ver o que acontece, Daiane. Mas só que eu gostaria muito que você me desse o retorno de saber como é que isso melhorou daí, tá?
Cida, entra lá no Telegram, tá? Obrigada, minha querida. A auriculoterapia é coisa séria. É seríssimo. É seríssimo, Márcia. E nem vi tudo e estou começando do zero. Vai devagar. Esse é o meu alerta. Dê passos pequenos, porém na direção certa. Você já está na direção certa porque está fazendo AS. Vai devagar. Dê um passo de cada vez. Revisa, estuda, vê de novo, tá? Ansiedade nesse momento só vai atrapalhar o seu processo, certo? Escuta, estuda e executa. São 3 tempos, gente, não é à toa, tá? São 3 tempos. Auriculoterapeuta da esperança. O auriculoterapeuta da esperança é aquele que entope a orelha do paciente de um monte de pontos, faz dos 2 lados ainda e reza para que um deles funcione, tá? Ainda não. Bom dia, tive que fazer uma pausa desde sábado, agora retornando. Não tem problema, tenho que sair. Não tem problema, gente. Prof, estou, finalizei o módulo 1, estou vendo palestras e as aulas bônus. Não tenho em quem treinar, mas a localização de pontos... Ah, eu acho que você comentou isso comigo. Eu vi em algum lugar e eu respondi. Não deixa de pegar, faz foto da tua orelha. Aqui acho que teve alguém que colocou, não sei se foi você, mas alguém colocou aqui também o mesmo problema. Aí outros colegas estavam dizendo que também enfrentam a mesma situação que você. Eles tiram foto da orelha deles ou de outras pessoas e começam a treinar nas orelhas, tá? Treina nas orelhas, não importa. Às vezes não é a orelha de alguém que você vai ficar boa, tá? Bom dia, paciente com inflamação intestinal, tratando com corticoide. Usa, tá, Julie? Eu tenho alguns pacientes que dizem que estão curados, mais de um ano bem. Elba, perfeito. Eu ia falar isso. O menos é mais. Perfeito, Renata. Eu sou da 14, nosso curso já terminou e continuamos recebendo acesso às novidades. Recebi todos os bônus. Márcia, obrigado pelo seu testemunho, fico muito feliz, é verdade. Mas eu atrasei com vocês por conta da apostila de obesidade, tá? Sabe, lembra aquela história que eu sempre comento aqui com vocês? Que às vezes a gente busca excelência? Então entra nessa, tá? Às vezes eu também faço isso, tá? E quando eu falo aqui pra vocês, é um alerta das coisas que eu já fiz comigo e eu às vezes tô passando. E a questão de buscar excelência muitas vezes impede a gente de executar. E a questão da apostila da obesidade, eu fiz uma apostila, gente, de obesidade e de intestino preso, constipação. O Halley pesquisou um monte de sites, a gente estruturou, fez um negócio legal e eu tinha que imprimir, não deu certo, daí a gente queria melhorar o tempo todo, a gente tá querendo acrescentar coisa e aí nunca ficava pronta. Aí eu falei, sabe uma coisa? Botei uma data. Esse é um insight de vida, gente. Quando você tá buscando excelência e não executa, você tem que, sabe o que fazer? Marca uma data. A gente marcou uma data. Agora o negócio vai sair. E saiu, independente da pandemia. E a gente encontrou uma série de dificuldades. Porque logo que a gente retornou, a gente não conseguia gente para imprimir, a gente não conseguia a gráfica. Até ele me trouxe aqui, ó. Agora, eu falei, nós vamos fazer, independente da pandemia. E tá aqui, né? Acredito, isso é um troféu para mim. Olha lá, olha que lindo, ó. Primeiro eu tinha só colocado os pontos, depois eu falei, não, vamos botar com a orelhinha, o pessoal gosta. Eu falei, vamos fazer. E essa apostila é que eu prometi pro pessoal da turma 14 e eu não tinha mandado, mas eu não tinha feito a apostila. Ela estava pronta no meu computador, mas eu não tinha ela impressa e eu prometi ela impressa. Então, eu parei de querer perfeição e falei, vou botar uma data. E a gente botou a data e fez, tá? E tá aqui. Então, essa aqui que está indo, porque eu prometi. E quando eu prometo, eu cumpro. Posso até demorar, mas vou cumprir, tá? Então, fique sossegado.
A Shirley colocou aqui. O pessoal que tá assistindo da primeira vez tá achando que eu sou maluca, né? Shirley, sua técnica é chinesa? Não, não é, Shirley. A gente usa uma técnica neurofisiológica, tá? Você aborda os 5 elementos? Não, não abordo os 5 elementos. Não uso localizador de pontos, tá, Lilian? Não uso eletrônico, não. Eu prefiro confiar na anatomia, nas estruturas anatômicas da orelha, porque elas mudam, tá? Eu faço reflexologia também. Síndrome de cura é quando o organismo começa a responder o estímulo no local do problema, ocorre um trabalho intenso causando isso aí. Entendi, Edmarcos. Assim, eu acho, a gente já tinha conversado em algumas lives, assim, quando a gente tem um armário para arrumar, que tá todo bagunçado, a gente tira tudo de dentro e daí vai colocando, né, bem bonitinho, arrumadinho. Eu acredito muito nisso. Ou alguns falam na acupuntura, né, que ele remexe toda uma emoção, todo um problema para daí trazer a cura. E às vezes, né, é que nem o lixo, né, a gente remexe no lixo e ele cheira mal. E daí você tem que jogar ele fora para fazer tudo de novo, para começar, para o lixo ficar limpinho, cheirosinho e tudo mais. A mesma coisa, tanto na acupuntura, na reflexologia, na aurículo, né? Então tá aí, ó, a síndrome de cura. Você começa, vai trazer muitas vezes problemas e dores e depois você começa a organizar. É possível? É. Mas assim, por exemplo, instabilidades muito fisiológicas causou um problema, aí por isso que você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter o conhecimento para você poder alterar, para você poder saber o que fazer na situação, tá? A Franca Estética coloca aqui, ó, bom dia, para quem fez plástica nas orelhas, consigo fazer aurículo normalmente? Consegue, tá? Consegue sim. A dor de cabeça após tratamento pode ser uma síndrome de cura, porque está ocorrendo uma desinflamação no organismo. Isso aí. E às vezes também pode ser porque você está com estímulos no local. O que isso quer dizer? Eu tenho na orelha inervações diretas. Eu tenho o aurículo temporal, eu tenho do trigêmeo, a inervação, tá? Eu tenho inervação do vago e tudo isso mexe com a minha cabeça inteira, gente. Então é óbvio, posso fazer aqui, pode me dar uma dor de cabeça, mas por exemplo, a ponto de subir a minha pressão, eu já não acredito, sabe, Edmarcos? Por quê? Porque a auriculoterapia, para subir a pressão, teria que ter sido feito algum ponto errado. Ou a pessoa já ia subir a pressão de qualquer maneira. Então, esse tipo de situação, sim. Até mesmo essa da fibromialgia, que foi colocado para emagrecer e ela sentiu dor. Pode ter um problema na localização? Até pode, mas eu acredito muito na questão emocional, de querer se cuidar, de querer diminuir o peso, de querer melhorar. Poxa, eu quero começar a melhorar, mas algo me puxa para não. Eu acho que tem que insistir, sabe? Eu acho que aí sim, aí entra isso que você tá falando da síndrome de cura, tá? É como se eu lutasse contra essa cura, internamente, sem perceber. Então, tudo muito psicológico, mas coisas muito fisiológicas, que nem a pressão, aí eu já não acho que foi. Mas a dor, sim, sabe? Então, mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda, não tô dizendo que isso é certo ou errado, mas tem muita coisa ainda pra gente estudar, né, gente? Cravo para dor de dente é fantástico. Pontos para aliviar a dor de dente. Tem muita coisa, gente. Cravo tá fazendo sucesso. Nossa senhora, hein? Mirane, quero comprar os 2 livros da aurículo. Dan, eu ainda não tenho um link único para comprar os 2, sabe? Mas existe sim. No site tem para você comprar daí o Atlas e tem para você comprar o protocolo, tá? Então, a partir de que idade é indicado os 3 pontos? A partir do momento que você consiga na orelha da criança colocar, eu coloco. Então, por exemplo, 7 aninhos, 8, acho que já dá para colocar. E às vezes só os 3 principais você já tá resolvendo, você já tá melhorando.
Gente, a gente chegou. Ó, imunossupressor, o pessoal me ajudando aqui com o nome. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Eu tô acabando aqui meu tempo, não consigo ver as outras perguntas. Vou abrir um box de perguntas lá no Stories e aí a gente conversa mais. Extrapolei meu tempo aqui, mas me empolguei. Muito obrigada pela audiência de vocês. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre auriculoterapia. Amanhã, às 8, nós estamos aqui novamente.